Jonathan Edwards. Afeições religiosas. A parte 3, o capítulo 7. Afetos da graça nos tornam mais parecidos com Cristo. Outra característica distintiva dos afetos da graça é levar à mudança de caráter. As verdadeiras descobertas espirituais são transformadoras e mais do que experiências temporárias. São poderosas o suficiente para alterar a própria natureza da alma. Ponto 7. Afetos da graça dependem de conversões que transformam nosso caráter. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Um poder assim é realmente divino, característico do Espírito do Senhor. Outros poderes são capazes de provocar mudanças no temperamento e nos sentimentos humanos, mas só o poder do Criador transforma a natureza e dá nova natureza. Nada mais é capaz de causar mudanças profundas na alma. Esse é o efeito dos afetos verdadeiros na conversão. A Escritura se refere à conversão como transformação da natureza. Usa metáforas como nascer de novo, ser nova criatura, levantar-se dos mortos, ser renovado no espírito e na mente, morrer para o pecado e viver na justiça, descartar o velho homem e vestir o novo homem, ser enxertado em um novo tronco, ter a semente divina plantada no coração, ser feito participante da natureza divina, e assim por diante. Se a pessoa que se converteu, mas não houve em sua vida uma mudança grande e permanente, então ela está enganada. Um comentário de Shepard em Parable of the Ten Virgins. Eu não julgaria a entrega da alma a Cristo tanto pelos impulsos súbitos, mas sim pela inclinação interior. A alma inteira, em expressões e atos de afeição, pode ser levada a Cristo, mas sem a mudança de disposição e dos afetos, a experiência é irreal. Ao se afastar do pecado e ir até Deus, o convertido experimenta uma mudança grande e universal. A pessoa pode se afastar do pecado antes da conversão, mas quando se converte, não apenas se afasta, mas seu coração e sua natureza voltam as costas para o pecado e buscam uma vida de santidade. Se, portanto, houver pouca evidência de mudança de hábitos e disposição, então a pessoa deve questionar a autenticidade de sua conversão. Porém, é necessário fazer compensações para o nosso temperamento natural. A conversão não destrói completamente nossas disposições naturais. Os pecados a que a pessoa se inclinava mais antes da conversão continuarão a ser os que mais a tentarão. Mesmo assim, a conversão opera grandes mudanças mesmo com respeito a essas falhas, porque embora a graça seja recebida imperfeitamente e então não arranque todo o mal do temperamento natural, ainda tem grande poder e eficácia. A transformação operada pela conversão é radical e muda tudo o que é pecaminoso na vida da pessoa. A antiga criatura é descartada e surge uma nova. Completamente santificada, a pessoa se torna um novo ser. A graça que converte opera grandes mudanças na disposição maligna. A pessoa continua a ser tentada, mas a tentação perdeu o domínio sobre ela. Alguns confiam demais nos sentimentos e dizem que quando os sentimentos e afetos por Deus desaparecem, a conversão passa a não significar mais nada. Desesperados, acham que Deus os abandonou. São tentados
a sentir e pensar que não são melhores do que eram antes. É verdade que toda a graça e bondade no coração do cristão vem somente de Deus. A pessoa depende totalmente de Deus para recebê-las. Mas os santos podem se enganar sobre a forma como Deus se comunica através do Espírito em graça de salvação. Deus concede vida, não apenas alguma coisa a mais. Cristo vive na alma. Assim, a graça na alma é tanto de Cristo quanto a luz do prisma é do sol. O vidro continua o mesmo, sua natureza não mudou. Mesmo assim, recebeu a luz. Isso representa apenas em parte a comunicação da graça à alma. O verdadeiro cristão recebe luz do Filho da Justiça de uma forma que sua natureza se transforma e fica parecida com a luz recebida. As pessoas que pertencem a Deus são como pequenos sóis. Para usar outra metáfora, não se limitam a beber a água da vida que flui da fonte original, mas a água se torna, dentro deles, uma nova fonte que jorra deles. João 4,14 e 7, 38 e 39. O discernimento e os afetos espirituais que se experimentam na conversão são transformadores. Chegam ao fundo do coração, afetam e alteram a verdadeira natureza da alma. Mas o processo de transformação continua até o fim da vida, até chegar à perfeição e à glória. Esse progresso da obra da graça no coração do povo de Deus é representado nas Escrituras como conversão contínua e renovação da natureza. Refletindo essa verdade, o apóstolo exortou os crentes de Roma. Ele disse: amados de Deus, chamados para ser santos, e se transformarem pela renovação da sua mente. Romanos 12, 1 e 2. Também escreveu: aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Efésios 1, 1. Que estavam mortos nos erros e pecados, e foram agora vivificados e levantados para sentar junto nos lugares celestiais em Cristo e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele exortou esses mesmos crentes a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, do 22 ao 24. Alguns afetos não duram, desaparecem e deixam um vazio, mas isso não vale para os verdadeiros afetos da graça. Um outro comentário de Shepard em Parable of the Ten Virgins. Você acha que o Espírito Santo vai a um homem como Balaão por uma contenda imediata e depois o deixa sem que ele não tenha nada? Os afetos da graça deixam um perfume e uma inclinação maior no sentido das coisas santas diante de Deus. No memorável encontro de Moisés com Deus, a face dele não brilhou só enquanto ele estava no monte, mas continuou brilhando depois. Quando as pessoas conversam com Cristo de forma notável, algum impacto permanente acontece. A aparência delas é afetada porque estiveram com Jesus. Atos 4,13. Ponto 8. Afetos da graça têm a gentileza de Cristo. Ao contrário dos afetos falsos e enganosos, os da graça são ligados ao espírito gentil de Jesus Cristo. Como o cordeiro e a pomba promovem espírito de amor, mansidão, tranquilidade, perdão e de misericórdia, como o de Cristo. Há abundantes evidências disso nas Escrituras. Se julgarmos a verdadeira natureza do cristianismo e o espírito adequado do Evangelho pela palavra de Deus, poderemos muito bem chamá-lo de espírito cristão. É a disposição do coração característica dos cristãos que serão identificados como seguidores de Cristo.
Quando alguns discípulos falaram em fraqueza e importância, Cristo os repreendeu dizendo que eles não sabiam como era o espírito a que pertenciam. Lucas 9,55. Ele sugeriu que não estavam no espírito adequado a seu reino, mas todos que são verdadeiramente de Deus e discípulos de Cristo possuem o espírito gentil. Ele os possui e dirige de tal forma que acaba se tornando seu verdadeiro caráter. Isso fica evidente nas palavras do sábio. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbios 17:27. Cristo, descrevendo a qualidade e o temperamento dos verdadeiros abençoados, disse: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, do 5 ao 9. Esse espírito é o caráter distintivo do eleito de Deus, como vemos em Colossenses 3, 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O apóstolo cita essa disposição semelhante a Cristo como o aspecto mais essencial do cristianismo. Ninguém é cristão de verdade sem ela. Declarações pomposas e dons não são nada sem ela. 1 Coríntios 13. O mesmo apóstolo declara especificamente em Gálatas 5 que as marcas distintivas e verdades da graça cristã consistem principalmente nas coisas que possuem o Espírito e a disposição que venho descrevendo. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Tiago afirma a mesma verdade. Tiago 3, do 14 ao 17. Tudo que pertence à santidade do coração faz parte da natureza do verdadeiro cristianismo. É o caráter dos cristãos. Mas o espírito de santidade é o traço característico dos cristãos. Eles possuem também qualidades e virtudes atraentes, que correspondem, em particular, à natureza do Evangelho e do testemunho cristão. Elas se relacionam aos atributos divinos que Deus mostrou e glorificou de forma tão maravilhosa na obra de redenção através de Jesus Cristo, que é o grande objeto da revelação cristã. As virtudes são humildade, mansidão, amor, perdão e misericórdia. Essas qualidades também se evidenciam no caráter de Jesus Cristo, o grande cabeça da igreja. As profecias do Velho Testamento as citam com frequência. Lemos em Mateus 21:5: Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E Cristo descreve a si mesmo: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Por isso a Bíblia o chama tantas vezes de Cordeiro. Como essas características descrevem Cristo, os cristãos também as apresentam. Colossenses 3,10 diz o seguinte: está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Podemos ver isso também em 2 Coríntios 3,10 e 1 Coríntios 15, 47 e 48. Os cristãos são seguidores de Cristo e, portanto, obedecem ao seu chamado. Venham a mim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 e 29. Esses são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Apocalipse 14, 4.
Os verdadeiros cristãos são aqueles que se revestiram com o espírito manso, tranquilo e amoroso de Cristo. Quem está em Cristo se reveste dele. Essa é a natureza do espírito cristão, evidenciada pela pomba, o símbolo que Deus escolheu. O espírito que desceu sobre Cristo, quando ele foi ungido pelo Pai, veio como pomba, emblema notável de mansidão, não violência, paz e amor. O mesmo Espírito que desceu sobre o cabeça da igreja, desce sobre os membros dessa igreja. Gálatas 4:6. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Mansidão é uma característica tão marcante nos santos que a Bíblia usa manso e santo como sinônimos. O Salmo 37, 10, 11, coloca perversos e mansos fazendo contraste um ao outro. E ainda, Salmo 147, 6, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cristo representa seus discípulos e todos os herdeiros do céu como criancinhas, sem dúvida, pelo mesmo motivo. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. E também Mateus 10:42, 18, versos 6, 10 e 14 e João 13:33. Crianças são inocentes e inofensivas. Assim, os adultos não precisam ter medo delas. O verdadeiro cristão deveria ser assim. 1 Coríntios 14:20. As crianças não são cheias de angústia e engano, mas abertas e simples. Porque não são versadas na arte da ficção e do engano. São flexíveis, não teimosas e obstinadas. Não confiam em seu próprio entendimento, mas sim nas instruções de seus pais e de outros que possuem mais conhecimento. São, portanto, símbolo vivo adequado para os seguidores do Cordeiro. Assemelhar-se às crianças não é apenas recomendável, é essencial. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3, Marcos 10:15. Mas alguns podem estar prontos a objetar, questionando não existir uma coragem e uma ousadia por Cristo. Será que não devemos ser bons soldados na batalha cristã? E partir com ousadia contra os inimigos de Cristo e de seu povo? Claro que sim. Toda a vida cristã é comparada com propriedade a uma guerra. Os cristãos mais notáveis são os melhores soldados, os dotados de mais coragem. O povo de Deus tem o dever de permanecer firme em oposição aos desígnios e caminhos que acabariam com o reino de Cristo e com seus interesses. Mas muita gente se engana quanto à natureza da coragem cristã. É oposta à ferocidade brutal dos predadores. Em vez disso, consiste em força da mente, concedida pela graça. Isso se manifesta de duas maneiras. Ela domina e suprime o mal, paixões desregradas e afetos da mente, e mostra com firmeza e liberdade os bons afetos e disposições sem impedimento de medo pecaminoso ou da oposição dos inimigos. A verdadeira força do bom soldado de Cristo nada mais é do que manter-se firme em calma, mansidão, doçura e benevolência santas na mente, que é sustentada em meio a todas as tempestades, injúrias, mau comportamento e atos e eventos inesperados neste mundo mau e irracional. A Escritura parece mostrar que a verdadeira coragem consiste principalmente nisso. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Para enxergar a verdadeira natureza da coragem santa, que deve ficar evidente na luta contra os inimigos de Deus, é necessário olhar para o capitão,
de todos os exércitos de Deus. Veja nosso grande líder e exemplo. Veja como ele lutou e conquistou suas vitórias gloriosas. Olhe então para Jesus na última Páscoa, quando todos os inimigos da terra e inferno o atacaram com a maior violência, cercando-o por todos os lados, como leões rugindo. Vejamos como ele mostrou sua ousadia e valor. Não foi com paixão ardente, nem com discursos veementes e violentos, mas sim com silêncio. Ele foi como cordeiro para o matadouro. Ele permaneceu mudo como ovelha diante de seus tosqueadores. Isaías 53:7. Mostrou coragem ainda ao orar pedindo ao Pai que perdoasse seus inimigos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele não derramou sangue alheio. Antes, com toda paciência e amor, venceu derramando o próprio sangue. Na realidade, um dos discípulos simulou ousadia e declarou que preferia morrer com Cristo a negá-lo. Começou a manejar uma espada, mas Cristo o censurou mansamente e curou a ferida que ele havia feito. Em nenhuma outra ocasião, a paciência, mansidão, amor e perdão de Cristo foram vistos com tanta glória como nessa. Quando as pessoas são ferozes e violentas, demonstrando paixões afiadas e amargas, mostram fraqueza e não força ou coragem. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3 diz: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Existe uma ousadia falsa por Cristo que vem apenas do orgulho. A pessoa pode ser impulsiva e se expor à desaprovação do mundo e até provocar de propósito sua inimizade e mesmo assim estar agindo em orgulho. Faz parte da natureza do orgulho espiritual levar as pessoas a procurarem distinção e singularidade. Muitos podem combater aqueles que chamam de carnais apenas para conseguir mais exaltação entre seus pares. A verdadeira ousadia por Cristo transcende tudo. É indiferente ao desagrado tanto dos amigos quanto dos inimigos. A ousadia capacita os cristãos a abandonar tudo, menos Cristo, e a preferir ofender qualquer pessoa, em lugar de ofender a Ele. Assim, o apóstolo não buscava glória, como declara em 1 Tessalonicenses 2,6. O Sr. Shepard comenta sobre o aplauso afetado dos hipócritas em Parable of the Ten Virgins. Ele diz: Por isso, homens abandonam os amigos e pisam nos filhos do mundo. Eles possuem crédito em outro lugar. Para defender seus interesses no amor dos santos, terão de sofrer muito. Os verdadeiros corajosos são ousados por Cristo e abertos quanto aos próprios erros. Enganados quanto à ousadia por Cristo, alguns podem se enganar também quanto ao zelo, que é como uma chama ardente contra alguma coisa. Não vai contra pessoas, mas sim contra o mal. A amargura contra pessoas não é parte do zelo santo, é contrário a ele. Quanto mais fervoroso e elevado for o zelo, mais distante ficará da amargura, pois ele é o fervor do amor cristão. Opõe-se, em primeiro lugar, ao mal em uma pessoa, não à pessoa. Portanto, o zelo cristão não é contrário ao espírito de mansidão, gentileza e amor, o espírito de uma criancinha, um cordeiro ou uma pomba, de que estamos falando. É totalmente compatível com eles e tende a incentivá-los. O espírito cristão de que estou falando se exercita em 3 elementos: perdão, amor, misericórdia. Note que a Escritura é bem clara sobre isso e insiste na necessidade absoluta de termos essas qualidades como disposição e caráter de cada cristão.
Cristo se refere ao perdão como evidência tanto negativa quanto positiva do caráter do cristão. Se não temos o Espírito perdoador, então não somos perdoados por Deus. Nosso Senhor enfatizou que devemos dar atenção especial a esse aspecto, tendo-o sempre em mente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 12, 14 e 15. Cristo expressa a mesma verdade em outros textos, Marcos 11, 25 e 26, Mateus 18, 35. As Escrituras também ensinam clara e abundantemente que todos os verdadeiros santos possuem o espírito amoroso, compassivo e bondoso. O apóstolo disse que sem isso podemos falar em línguas dos homens e dos anjos e não passaremos de bronze ressonante ou símbolo que retine. Embora tenhamos dom de profecia, entendamos todos os mistérios, tenhamos todo o conhecimento, sem esse espírito não somos nada. Não há outra virtude ou disposição de mente que seja apontada com mais frequência como marca do verdadeiro cristão. O amor é apresentado frequentemente como evidência de quem são os discípulos de Cristo e como podem ser reconhecidos. De fato, Cristo chamou a lei do amor de seu mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. E o versículo 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. E diz, no capítulo 13:35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E de novo, em 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O discípulo amado, que tinha tanto desse espírito de amor, insiste muito na importância dessa prática. A verdade é que ele enfatiza isso mais do que qualquer outro assunto e mais do que os outros apóstolos. Afirma ser um sinal da graça nos que confessam ser cristãos. 1 João 2, 9 e 10 diz o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. E ainda, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 3,14. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 1 João 3, 18 e 19. E assim ele prossegue nos versículos 23 e 24 e no capítulo 4, nos versos 7, 8, 12, 13, 16 e 20. O restante das Escrituras é tão claro quanto possível a esse respeito. Ninguém é santo de verdade se não tiver o caráter de compaixão e preocupação em aliviar os pobres, indigentes e aflitos. Salmo 37, 21. Os justos dão com generosidade. E no versículo 26, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Provérbios 14, 31. Tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Provérbios 11, 26. O justo reparte sem cessar. Tiago 1, 27. A religião que Deus o Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Nós temos ainda as seguintes passagens: Oséias 6:6, Mateus 5:7, 2 Coríntios 8:8, Tiago 2, 13 e 16, 1 João
3,17, Mateus 25 e Isaías 57,1. Claro que até o verdadeiro cristão mantém traços de espírito contrário e pode até ser culpado de comportamento ofensivo ao espírito de amor. Mas eu afirmo que todos os cristãos vivem a maior parte do tempo no poder dominador desse espírito, de modo que ele acaba se tornando o verdadeiro caráter deles. A Escritura não fala de cristão verdadeiro com espírito desagradável, egoísta, irado e briguento. Não há nada mais contraditório do que um cristão mal-humorado, duro, fechado e malicioso. Ainda assim, deve-se fazer concessões ao temperamento natural com respeito a esse ponto, assim como a outros. Lobos e serpentes que se convertam passam por uma transformação notável no espírito, mas a obra ainda não está completa. Sim, a graça do Evangelho altera o ego anterior. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, do 6 ao 9 e 65, 25. Os convertidos da igreja primitiva passavam por uma mudança notável. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, do 3 ao 5. E lemos em Colossenses 3, do 7 ao 8, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.